Lições diárias da Bíblia com o pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é domingo, dia 19 de outubro, e o tema do estudo de hoje é O Príncipe do Exército do Senhor. E o texto bíblico que baseia esse estudo é Josué capítulo 5, do verso 13 ao 15. E aqui a Bíblia diz o seguinte: E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Israel havia acabado de cruzar o rio Jordão e pisar no território do inimigo. Diante deles estava a fortaleza de Jericó, com seus portões completamente fechados, conforme Josué capítulo 6, verso 1. Naquele momento, o povo não tinha conhecimento de nenhuma estratégia de guerra. Mais preocupante ainda era o fato de que Israel contava apenas com armas rudimentares como fundas, lanças e flechas para enfrentar uma cidade fortificada, preparada para resistir a um longo cerco. As perguntas de Josué sobre a identidade do estranho visitante receberam uma resposta um tanto enigmática. Como lemos no início, ele disse: Não sou nenhuma coisa nem outra, conforme Josué capítulo 5, verso 14. A resposta do visitante revela que ele não estava disposto a se encaixar nas categorias definidas por Josué. Em outras palavras, a verdadeira questão não era se ele estava do lado de Josué, e sim se Josué estava do lado dele. Quando comparamos esse texto que lemos no início, Josué capítulo 5, do verso 13 a 15, com outros textos como 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 a 17, Neemias, capítulo 9, verso 6, e Isaías, capítulo 37, versículo 16, vamos conseguir entender quem é o príncipe do exército do Senhor. Embora a expressão príncipe do exército do Senhor ou comandante do exército do Senhor ocorra somente nessa passagem de Josué, capítulo 5, verso 14, no Antigo Testamento, a combinação dos termos príncipe e exército sempre se refere a um líder militar. Nas Escrituras, a palavra exército pode se referir a tropas militares, aos anjos ou aos corpos celestes. Na verdade, o Cristo pré-encarnado apareceu a Josué não apenas como um aliado, não somente como verdadeiro comandante do exército de Israel, mas como o comandante do exército invisível mas real de anjos que estão envolvidos em um conflito muito maior do que o de Josué com os cananeus. A resposta e a postura de Josué indica claramente sua compreensão da identidade do príncipe do exército. O texto deixa claro que ele é uma pessoa divina, é igual a Deus, e por isso, conforme lemos, Josué se prostrou diante dele como sinal de profundo respeito e adoração. Aliás, o texto é muito claro. No verso 14, a Bíblia diz que Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Este ser divino aceitou a adoração de Josué. Nenhum anjo do céu, nenhum outro ser no universo aceitaria a adoração se não fosse o próprio Deus. Em Apocalipse 19, o anjo Gabriel apareceu para o apóstolo João, e o texto é muito claro em afirmar que João se ajoelhou para tentar adorar Gabriel. Mas o anjo claramente rejeitou essa postura de João, e foi claro que somente Deus pode ser adorado. Josué estava pronto para receber a estratégia de batalha para uma campanha militar que era parte integrante de um conflito muito maior, no qual o próprio Senhor dos Exércitos estava envolvido. O que explica também o porquê que Deus apareceu para Josué dessa forma, como um grande comandante de um exército que nunca perde uma batalha. Portanto,
Esse príncipe do exército do Senhor, ou, dependendo da tradução, o comandante do exército do Senhor que apareceu para Josué, é o próprio Deus. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu deixo com você o texto para a sua leitura bíblica. E a passagem é Deuteronômio, capítulo 33. Que Deus te abençoe muito e, com a permissão dele, amanhã continuaremos o nosso estudo. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.